Falando para vocês, né, que mais uma vez estamos aqui. Hoje nós teremos aula interdisciplinar, História e Português, como sempre. A gente sempre fazendo aquela casadinha, tá certo? Então, o tema da aula de hoje, manifestações culturais do Recife. Eu espero que vocês gostem da aula. A gente vai falar o que acontece aqui em Recife, né? O que é um pouco da nossa cultura, tá? Mas antes de a gente começar, né, eu vou trazer para vocês aqueles recadinhos de sempre que vocês já estão acostumados, mas que não custa nada lembrar. Nossa aula começa às 7h30, ao vivo, pelo TV Nova, canal 22.3. Não é isso? Vocês que estão aí ligadinhos, sentadinhos, aguardando, já sabem. Mas aproveita e divulga também para os teus colegas, para que todos possam assistir a aula com atenção. Então, gente, vamos lá. Além disso, você pode também assistir pelo smartphone, tá certo? Então, baixa o smartphone, baixa o Educa Recife, né, o aplicativo, e vai assistir. Além de assistir, você também vai interagir. Então, para que isso aconteça, basta que você baixe aí no teu celular, no teu smartphone, o aplicativo Educa Recife. Lá você vai encontrar várias coisas, tá certo? E você vai poder também interagir com a gente, participar da aula ao vivo. Então, ó, aproveita aí o QR Code que está na tela, não é? E baixa o aplicativo, tá certo? Não esqueça, está aí aparecendo na tela. Então, você já vai aproveitando e baixa o aplicativo para interagir com a gente, tá certo? Além do mais, se você não conseguir assistir a aula ao vivo, não conseguiu acessar o Educa Recife, não baixou ainda, tem algum problema, assiste pelo YouTube, não é? É fácil, é só acessar o nosso canal, aproveita, se inscreve, participa, coloca lá teu like, teu comentário e assiste todas as aulas, porque estão lá todas na playlist, você pode acompanhar, rever a hora que você quiser. Bem, enfim, é isso aí, não é? A gente vai começar agora a nossa aula, de verdade, né? Vou mostrar para vocês o tema, mas eu não poderia deixar de apresentar a nossa amiga Késia, né, que é a tradutora de Libras, que está aqui no estúdio conosco e que com certeza tornará essa aula mais acessível a várias pessoas. Então, seja bem-vinda, Késia, e vamos aí para a nossa aula de História e Língua Portuguesa. O tema de hoje, já falei para vocês, manifestações culturais do Recife. Mas que manifestações culturais é essa, professora? O que são manifestações culturais? Ora, a gente vai pensar então, não é? Pensando neste tema, a gente vai lembrar um pouquinho do que é que a gente vê aqui na nossa cidade, o que é que a gente vê na cultura das pessoas. Eu trouxe para vocês aí, nessa imagem, uma sombrinha, né? Uma sombrinha de frevo que lembra. Quando eu vejo uma sombrinha de frevo, isso me remete ao nosso estado, Pernambuco, e à nossa cidade, Recife. Por quê? Porque essa é uma das manifestações culturais mais famosas na nossa cidade. Então, o frevo é uma característica de Recife. E eu não poderia deixar de representar como manifestações culturais a sombrinha, que é o acessório principal do passista. E trouxe também um chapéu de couro, que é do vaqueiro, né? Mas aí o que é que tem a ver, professor, o vaqueiro com o Recife? Ora, muitas coisas, porque afinal de contas, Recife é uma mistura de cultura, não é? E aí também a gente tem o ciclo junino, que traz as quadrilhas, que traz essa representação também. Além de que aqui no Recife nós temos um museu muito famoso, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, que traz essa cultura nordestina para a nossa cidade. Então, é também uma manifestação cultural. Então, esse é o tema de hoje, não é, que a gente vai estudar um pouquinho, falar sobre isso, e aí a gente vai ver aqui com vocês, né, quais são exatamente os temas que a gente vai estudar na aula de hoje. Vamos ver aqui isso. Olha só, nós hoje vamos estudar
leitura e compreensão de texto. Sempre. Eu estou sempre trazendo algum texto. Qualquer gênero. É importante que a gente leia e é importante que a gente identifique do que é que o texto está falando. Então, isso é compreender o texto. Então, a gente vai estar sempre fazendo isso. Lendo e compreendendo o texto. Identificando a ideia central desse texto. De que é que o texto está falando. Isso é muito importante. Você precisa ler e você precisa identificar qual é a ideia central do texto. Ok? Então, estaremos trabalhando isso aqui também. Além disso, vamos falar sobre as manifestações culturais de Recife, né? Que é o tema principal da nossa aula de hoje, levando aí para a disciplina de História. E vamos falar sobre o frevo e suas características. Então é isso, a aula está leve, a aula está gostosa, o conteúdo é muito interessante e aí vocês vão aproveitar para aprender um pouquinho mais e quando a professora de vocês lá da sala presencial falar sobre esse tema, vocês já vão estar, escolado, vocês já vão estar sabendo. Então acompanha a aula, preste atenção, faz a anotação se for preciso e vamos seguir, tá certo? Então a gente vai começar falando sobre uma das manifestações culturais muito assim forte na nossa cidade. Principalmente, a gente vê mais, não é que ele só exista nesse período, mas a gente vê mais no período carnavalesco, porque aí tem a oportunidade de vários deles se apresentarem. E então, eu trouxe para vocês aí nesta imagem alguns instrumentos musicais que remetem a essa manifestação cultural. Que instrumentos musicais são esses, professores? São manifestações, ou são instrumentos musicais usados no maracatu. Vocês já viram alguma apresentação de maracatu? Gente, a gente quando passeia pelas cidades, pelas ruas de Recife no período carnavalesco, a gente encontra bastante, não é? Existe até um local assim que eles se apresentam. E fora isso, também existe os locais onde tem as apresentações de maracatu e que os maracatus, eles manifestam lá a sua cultura. Então, aqui em Recife nós temos maracatus muito famosos também. E essa é uma manifestação cultural marcante aqui em Recife, tá? Além do maracatu, eu trouxe para vocês também nessa imagem um símbolo de Recife. Quem olha para esta imagem reconhece logo o que? O Galo da Madrugada. É o nome do nosso maior bloco carnavalesco, reconhecido por todo mundo. Então, este também é um símbolo que representa Recife e é uma manifestação cultural típica do ciclo carnavalesco. Então, quando a gente fala do Galo da Madrugada, nós estamos falando com certeza de uma manifestação cultural muito forte na nossa cidade e que tem uma tradição aí, de longos anos, né? Que começou pequenininho e que hoje toma todas as ruas do Recife praticamente, né? Aqui no centro e muitas pessoas ficam ansiosas para chegar logo o carnaval e participar deste bloco. Embora a gente saiba que neste ano, né, que nós estamos, não houve o desfile e nem no ano passado. Por quê? Porque foram anos atípicos. Nós estamos aí diante de uma pandemia e não podemos participar desse carnaval, né, desse tipo de apresentação carnavalesca. Nós não podemos estar em aglomerações, as ruas não podem estar aí tomadas pela população que é enorme que participa deste bloco, então, por isso, esse ano não teve o desfile, mas nós temos que ter esperança que no ano que vem, com certeza, o bloco está aí mostrando toda a sua força e essa é uma manifestação muito forte aqui na nossa cidade. Tá? Então, Galo da Madrugada, como eu estava falando aí para vocês. E aí, chega outra imagem, né? Essa imagem, eu trago a imagem de um passista de frevo, né? Com suas roupas coloridas, sua sombrinha. Então, veja bem, a gente vê aí que este passista está representando uma cultura muito forte na nossa cidade, na cidade de Recife. Ele está dançando uma música típica, né, de Pernambuco, ele está dançando uma música que, uma dança que quando a gente escuta o ritmo, a gente reconhece imediatamente e liga a Recife. Por isso, é importante que vocês percebam, né, que vocês observem essa manifestação. Ok, gente? O frevo. Então, é
é isso, não é? Eu já mostrei para vocês alguns exemplos de manifestações culturais. Será que vocês estão aí ligadinhos, gente? Será que vocês estão prestando atenção? Já estão aí comigo? Eu espero que sim, eu estou aguardando, viu, gente? Participem! Olha só. Vamos começar a nossa leitura. Hoje eu trouxe um gênero bem rapidinho, é um gênero informativo. A gente vai falar um pouquinho sobre cultura, ok? Então, veja lá. Cultura é compreendida como os comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua, as comidas típicas, as religiões, música, o local, artes, vestimenta, entre inúmeros outros aspectos de um povo. Então, tudo isso que eu falei, né, no texto, tudo isso que eu li, forma a cultura recifense, vamos dizer assim, a cultura de um povo. E nesse momento nós estamos falando especificamente de Recife. Então, a gente quando vai observar as manifestações culturais da nossa cidade, vamos observar isso aí. A fala, como é que o povo fala em Recife? A língua, né, as comidas típicas, as religiões, a música local e as artes e as vestimentas. Tudo isso faz parte da nossa cultura e é mostrado, apresentado, simbolizado através das nossas manifestações. Ok? E aí, eu trouxe para vocês aí, ó, a imagem de 3 museus. 3 museus que ficam na cidade de Recife. Por quê? Porque os museus, eles trazem, né, essa lembrança, essa representação de como essa cultura foi mudando ao longo do tempo. Então, aqui em Recife, existem vários museus, centros culturais e instituições voltadas para a promoção de ações artísticas. Como eu já falei, um deles é o Museu Cais do Sertão. No Museu Cais do Sertão, você tem a oportunidade de fazer uma visita, assim, vamos dizer, no sertão pernambucano. Você conhece as características desse sertão. E esse museu é um museu, assim, muito interativo, é muito interessante de você visitá-lo. E ele fica localizado no bairro do Recife. Então, quer visitar o museu, quer conhecer a história de Pernambuco, vai lá no Museu Cais do Sertão. Além disso, nós também temos, em Recife, o Museu do Homem do Nordeste, que também fala sobre essa cultura nordestina, além de das outras questões religiosas desse homem nordestino, não é, que a gente tem aqui na nossa cidade, e que talvez não esteja assim tão mostrada atualmente, mas a gente tem a oportunidade de conhecer seus costumes através dos museus. E temos também o Museu da Cidade de Recife. Ele fica ali localizado no Forte das 5 Pontas e também mostra toda a nossa história, a nossa cultura. Então, olha só, eu quero conhecer a cultura de uma cidade, vou conhecer os seus museus. Aproveitem aí, eu trouxe 3 dicas de museus muito legal que você pode ir conhecer, chama a tua família e vai visitar os museus. É um passeio bem interessante e aproveita para aprender na prática o que eu estou falando aqui para vocês, né, nesta aula. Bem, enfim, eu falei que as manifestações culturais, elas são mostradas através da língua, da comida, né, da gastronomia. Então, gastronomia remete diretamente à comida. E aí, eu trouxe como exemplo para vocês uma iguaria típica de Recife, uma comida típica, né, que a gente encontra bastante, que é o bolo de rolo. Vocês já comeram bolo de rolo, gente? Conta aí para mim. Vocês já comeram bolo de rolo e gostam de bolo de rolo? Eu gosto. Eu particularmente gosto muito. E a minha produção ali está dizendo, ó, que é uma delícia. Então, bolo de rolo realmente é muito bom. Eu gosto. E é uma comida típica daqui de Pernambuco e também de Recife. Então, além de bolo de rolo, nós podemos encontrar o nego bom, que é um docinho, né? Também bastante encontrado por aqui, e a cartola. Então, cartola também é um doce legal que faz parte da gastronomia recifense. Então, eu tenho certeza que vocês estão aí participando e lembrando se vocês já comeram ou não, tá certo? Então, vamos ver. Será que já tem gente participando aqui comigo? Eu vou ver agora, vamos ver se eu consigo localizar vocês, né?
e a gente dá aquele bom dia que é interessante. Ah, temos sim, olha só, gente. Chegou aqui alguns estudantes dando bom dia para vocês, bom dia a todos vocês que estão aqui participando da aula, especialmente a você, Bianca, não é? Que está aqui falando do bolo de rolo, tá certo? Então, é isso aí. A gastronomia de Recife é muito forte e o bolo de rolo é com certeza uma delícia. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos, participem. Além de Bianca, estou esperando mais comentários, viu, gente? Vamos lá? Olha só, falei da gastronomia. Agora eu vou falar do artesanato. Artesanato, aquela arte que é feita assim pelos artesãos, né, através da mão na massa mesmo, e que aqui também é muito forte. Então, olha, eu trouxe aí para vocês a imagem da Casa da Cultura, não é? Que é um local onde vende o artesanato de Recife, além de outros, como o Mercado de São José e outros locais. Então, o nosso artesanato é conhecido por sua riqueza cultural. O Recife conta com a criatividade dos trabalhos de artesãos locais e regionais que transformam madeira, couro, cerâmica, tecidos e fios por meio das mais diversas técnicas em verdadeiras obras de arte. Então, isto também é uma forma de mostrar a nossa cultura. É uma das nossas manifestações culturais. E aí na Casa da Cultura, que já é por si só um prédio histórico, não é isso? Que já mostra um pouco da cultura de Recife, da cultura de Pernambuco. E lá é um centro de artesanato, onde você pode encontrar várias coisas que representam essas manifestações de Recife, através do artesanato. Olha aí uma outra dica de um passeio legal que vocês podem fazer para conhecer a cidade de Recife. Hoje eu estou assim bem, né, mostrando para vocês que fazer um passeio por Recife tem muita coisa para ensinar, tá certo? Falando de manifestações culturais, eu falei, né, já aqui de gastronomia, eu já falei de artesanato, e agora eu vou falar um pouquinho do ciclo junino. O ciclo junino são as festividades que acontecem no mês de junho em homenagem aos santos Antônio, Pedro e João. Então, esses santos, eles são considerados santos joaninos, e as festas referentes a esses santos, as homenagens a esses santos, tanto as religiosas como as festas populares, elas são bastante fortes, certo? Então, olha só, neste ciclo junino, geralmente, o que aparece bastante também é a culinária através das comidas típicas do milho, não é? Canjica, pamonha, bolo de milho. Eita, que essa aula hoje tá dando uma fominha. Será que tá dando em vocês também? Porque em mim, olha só, falando de coisas gostosas. Comida de milho maravilhosa, não é, gente? Então, no ciclo junino, geralmente a gente pode observar isso. E um dos locais de Recife, onde essa cultura é bastante assim mostrada, trabalhada, é o sítio da Trindade, que fica no bairro de Casa Amarela. Então, lá geralmente acontecem as exposições, barraquinhas de comidas típicas e também apresentações de quadrilhas mostrando este ciclo, né? Porque são as danças e as comidas típicas desse período, ok? Então, olha aí, é mais uma manifestação cultural e que você também tendo oportunidade, e quando isto voltar a acontecer, porque você já sabe, eu já falei, nós não estamos num ano muito típico, então a gente não tem certeza se essas manifestações de ruas, elas ainda estarão assim proibidas, não é, minha gente? A gente não pode ainda estar nessa aglomeração, mas a gente fica aguardando que essa pandemia passe, esse corona vá embora e a gente possa rever novamente a nossa cultura na rua através do povo, que é uma coisa muito bonita. Então, olha, além do ciclo junino, nós também temos em Recife muito forte o ciclo natalino. O ciclo natalino são diversas manifestações culturais, né, presentes nesse ciclo, que mostra o cavalo marinho, bumba meu boi, pastoril, caboclinho, maracatu, ciranda e coco.
danças típicas que abrilhantam este período do ciclo natalino. Então, tem várias apresentações por toda a cidade de Recife. E a gente conhece uma bem típica, né, que mostra sempre, está sempre acontecendo, que é o baile do Menino Deus, que já se transformou assim num marco natalino na nossa cidade. Então, também mostrando aí as manifestações culturais, o teatro, que é bastante forte também em nossa cidade. E aí, a gente vai voltar a falar um pouquinho do maracatu. O maracatu é uma manifestação cultural que tem origem na época do Brasil colonial. Vocês lembram, a gente já estudou sobre isso. O Brasil era uma colônia, depois ficou independente, mas desde o Brasil colonial já tinha essa manifestação cultural. E ele consiste em uma mistura das culturas africana, portuguesa e indígena, que é o povo, assim, base, né, do nosso povo brasileiro. É quem são os povos lá dos primórdios e que sua mistura junto com outras pessoas, com outros povos, mostrou, formou esse povo que hoje torna a população brasileira. Então, o maracatu remonta de lá, remonta desse período colonial. E é uma expressão genuinamente brasileira. Foi criada no estado de Pernambuco, sendo presente, sobretudo, nas cidades de Olinda, Recife e Nazaré da Mata. E se eu estou falando de manifestações culturais de Recife, eu não poderia deixar de falar sobre o maracatu. E aí, nós trazemos para vocês, né? Lembra que eu falei que a gente ia parar um pouquinho, demarcar um pouquinho mais a nossa dança típica de Recife, o frevo? Então, vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre os tipos de frevos que nós temos, né? Essa dança, que ela aí foi uma mistura, né, dos militares, como ela surgiu. E em outras aulas, eu vou destrinchar um pouquinho mais sobre esse frevo. Hoje eu vou falar bem por alto, né, o tipo de frevo que nós temos, para que vocês fiquem aí já conhecendo como manifestações culturais de Recife. Então, o frevo é um dos principais gêneros musicais e danças do Recife. Ele é símbolo do carnaval de Recife e também da sua cidade irmã, Olinda. A gente pode ligar o frevo a essas duas cidades. E se caracteriza pelo ritmo acelerado e pelos passos que lembram muito a capoeira. Então, quando a gente vê a música do frevo, né, principalmente do frevo de rua, é uma música agitada, é uma música muito instrumental e que as pessoas dançam assim de forma como se estivesse pulando, fervendo, e daí veio o nome, né, frevo, porque as pessoas falavam que a pessoa estava fervendo, só que não dizia fervendo, dizia frevendo, e aí a palavra veio a corruptela, frevo, tá certo? Então, essa é a origem. E quais são as características do frevo, professora Mauricéia? Será que vocês estão ligadinhos aí, estão prestando atenção? Olha lá, hein? Eu estou falando de vários conteúdos interessantes e que depois vocês vão precisar aí na sala de vocês. Então, o frevo é composto por músicas e danças, constituídos por movimentos acrobáticos e expansivos, marcado pela presença de elementos do folclore nacional, reconhecido pelo ritmo acelerado e enérgico e mescla figurinos coloridos e alegres com pequenas sombrinhas, que vai dar o equilíbrio aí para os passos. Os tipos de frevos que nós temos, eu já falei, né? O frevo de rua, que é aquele que toca mais instrumentos, né? Mais instrumental, que as pessoas se soltam mesmo. Tem o frevo de bloco e o frevo canção. Então, esses três são os três tipos de frevos que a gente encontra, não é? E que em outras aulas a gente vai destrinchar um pouco mais sobre esse, tá ok? Bom, eu falei bastante, eu mostrei, eu trouxe leitura para vocês. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto que eu falei. Aí, assim, as perguntas hoje elas não estão muito direcionadas. Vocês respondem aí e a gente vai vendo dentro do nosso bate-papo. Então, não tem uma resposta, eu não vou trazer uma resposta na tela para vocês, mas eu quero ver se vocês realmente estavam prestando atenção. Então, quais as principais manifestações culturais de Recife?
Quais são elas? A gente falou de comida, a gente falou, né, das danças, dos ciclos natalinos, carnavalescos, juninos. Então, tudo isso, manifestações culturais. Qual é o principal acessório para dançar o frevo? Eu falei para vocês também, a sombrinha. Quais as comidas típicas de Recife que foram destacadas neste texto e que o pessoal ali ficaram, ó, tudo com vontade? A gente falou do bolo de rolo, a gente falou do doce, né, do nego bom, da cartola. Falamos também das comidas típicas de milho na época do ciclo junino, não é isso? E, por último, eu trago aqui aquele desafio de sempre, que hoje também nada difícil, tudo muito fácil. Então, olha a hora aí de vocês participarem, hein? Hoje eu senti assim que vocês estavam devagar. Cadê vocês, minha gente? A pergunta de hoje é: o ciclo carnavalesco é uma das grandes manifestações culturais em Recife. Qual o nome do bloco mais famoso que desfila na cidade no sábado de Zé Pereira? Eita! Isso aí, professora, é fácil demais. Gente, é uma resposta dada praticamente, porque eu falei bastante sobre isso, né? E não só hoje, já falei isso em outros momentos, lá no começo das nossas aulas. Então, eu tenho certeza que ninguém vai errar, que todo mundo vai acertar. E aí a pergunta: qual é o bloco, gente? O bloco mais famoso, mais conhecido? Vocês sabem, não é? A gente já sabe que é o Galo da Madrugada. E aí, ó, Bianca, como sempre, muito ligada, né, Bianca? Acertou, é isso mesmo. A letra C está aí na tela, Bianca, muito bem. A todos que estão participando, eu quero agradecer, tá certo? A nossa aula está chegando ao final, gente. Que maravilha estar com vocês hoje. Que bom, não é, que a gente tem esta oportunidade, e eu espero que vocês continuem aí conosco nas nossas aulas. A aula não acabou ainda. Quem ainda não participou, participa, estejam aqui presentes. E até a nossa próxima aula, gente. Eu espero vocês.